Nós estamos aqui com a Sara Selle, que é nutricionista. Ela vai bater um papo com a gente, porque nós vamos saber se existem alimentos que combatem a TPM ou se aliviam essa tal dessa TPM. Eu costumo dizer que tem a história da TPM antes, mas tem gente que vive antes, durante e depois. É impressionante. Como é que pode, né? Tem gente que se sente mal antes, se sente mal durante e até depois, mas é bom que você investigue. A TPM muitas vezes precisa de um cuidado alimentar, ou não. Isso que nós vamos saber agora. Ela vai nos ajudar nesse bate-papo a levar informações para trazer benefícios de saúde para você. Eu já cheguei na menopausa, já passei dessa TPM aí, mas posso dizer para vocês que o antes faz com que você chegue na menopausa com mais saúde, não é verdade? É, sim. Tudo Vanusa, bom, minha linda? Bom dia, prazer estar aqui abordando um tema tão relevante, né, que é referente à saúde da mulher, que compromete diretamente a qualidade de vida dessa mulher. A mulher, ela sofre muitas intercorrências ao longo de toda a sua vida, né? Verdade. Você disse que agora já passou dessa TPM, está na menopausa, mas a gente tem ali na fase reprodutiva, né? Tem na menopausa também sintomas que refletem também na qualidade de vida, né? E que quando a gente fala em TPM, as pessoas não param para pensar. A vovó dizia, a mamãe já com uma certa idade de vivência dizia também, menina, cuidado com isso, menina, não come isso, evita aquilo. Ah, mas é porque minha avó, é do tempo da minha avó. Mas o tempo da minha avó tinha as comidas que tem hoje, né? Tinha os probleminhas que tem hoje. O que mudou? Hoje nós temos a saúde mais próxima da gente, as informações mais próximas da gente. Mas mesmo com tanta informação, ainda tem muita gente fazendo tudo muito errado. E tem pessoas que dizem, eu sinto muita cólica, eu fico indisposta, eu tenho vontade de matar quando eu tô na TPM. Quem nunca disse isso? Qual foi a mulher que nunca abriu a boca para dizer isso? Olha, não me tira do sério porque eu tô na TPM. Mas não é para você viver assim. Você tem que viver com mais qualidade. Você pode até ter uns sintomas, mas quando eles passam do limite, algo está errado. E é claro, não é verdade, doutora? É que a alimentação influencia demais, né? Exatamente, Vanusa. Aí você falou da época dos nossos avós. É o dito sabedoria popular, que hoje a gente conseguiu definir e concretizar essa sabedoria popular por meio dos estudos científicos, em qual são validados se é realmente verdade ou não, o que de fato interfere ou não na reação desses sintomas. Em relação à TPM, hoje leva-se muito em consideração a flutuação hormonal que a mulher sofre, principalmente da progesterona e do estrogênio. Essa flutuação hormonal, ela de fato leva a mulher a desencadear alguns sintomas. São todas as mulheres que têm TPM? Não, mas os estudos eles evidenciam que cerca de 80% das mulheres sofrem com alguns sintomas da TPM. E esses sintomas, eles podem ser os mais variados possíveis. Sintomas psicológicos, emocionais, físicos, né? Porque altera completamente o metabolismo da mulher. E as queixas são as mais variadas possíveis. A alimentação, ela interfere, sim, diretamente, até porque essa oscilação hormonal, ela reflete na menor absorção de alguns nutrientes, e a deficiência de alguns nutrientes fazem com que desencadeie e intensifique esses sintomas da tensão pré-menstrual. Muito bom, porque quando a gente fala de alimentação, tem pessoas que dizem assim, mas eu já tomei todas as minhas vitaminas. Ninguém está falando de tomar todas as vitaminas, a gente está falando de alimentação. Aquela alimentação que muitas vezes, através de uma dieta, através desses alimentos que são mostrados muitas vezes nas redes sociais, que nos alertam em milagres, que você precisa se alimentar bem. E a alimentação boa, muitas vezes, está naquele prato de comida que às vezes nem sai caro. Não sai caro. Não é verdade? Exatamente. Você mesmo disse, os alimentos da época dos nossos avós. Sim. Às vezes o paciente ele chega no consultório, Vanusa, querendo um alimento milagroso, né? E o alimento da época dos nossos avós, se a gente for observar bem, são os mesmos alimentos que existem hoje. Não existe alimento novo.
O alimento novo que existe foi a indústria que criou. E esses alimentos são os alimentos que nós devemos excluir, porque eles são ricos em sódio, eles são ricos em açúcares e gorduras. E esse perfil dessa alimentação, ele tende a causar uma inflamação no nosso organismo. E essa inflamação, sim, ela pode desencadear e agravar os sintomas da TPM. Agora nós vamos mexer nessa conversa de alimentos. Por exemplo, no passado se comia tudo da roça. Sim. Né? Você ia comer a macaxeira da roça, o beiju era feito da farinhada, naquele momento. O próprio cuscuz era moído na hora, com tudo aquele milho natural, fresquinho, tudo muito natural. E a melancia era a melancia colhida da roça, até o sabor dela era diferente. E você falou sobre um assunto que eu quero saber se ele interfere diretamente na TPM, principalmente nesses últimos tempos, porque de uma certa forma os hormônios estão ali sendo influenciados, estimulados. Exato. Os alimentos de hoje, por mais que sejam naturais, eles nos causam uma certa preocupação. Você vai para o supermercado, você encontra aquele tomate lindo, gigante. Você encontra aquela maçã vermelhinha maravilhosa. E praticamente tudo que a gente come hoje tem algo ali para conservar. Exato. Isso influencia na TPM? Isso influencia no nosso organismo e no nosso metabolismo como um todo, né, Vanusa? Nós temos os chamados disruptores endócrinos. Sim. O que são esses disruptores endócrinos? É o agrotóxico, é o perfume, o cosmético que nós utilizamos, o produto de limpeza, o material de limpeza, todos esses e os fatores ambientais também, emocionais, o estresse, a falta de sono. Eu vi que o participante anterior falou da importância do sono, né? Então, tudo isso, esse conjunto de fatores, ele causa pode vir a causar uma alteração hormonal no nosso organismo. E a TPM, os sintomas da TPM, eles estão diretamente relacionados a essa alteração hormonal. Então, ele pode, sim, vir a interferir de forma negativa nos sintomas. Na hora de você trazer uma limpeza para esse alimento, um cuidado a mais com esse alimento, ou até mesmo o preparo, também pode influenciar, porque às vezes algo que pode estar naquela casca, uma forma que talvez você não lavou direito, talvez os benefícios estão ali ainda dentro daquela fruta, porque muitas vezes as pessoas dizem, mas é interessante que você prepare alguns alimentos com casca. Mas isso também não tem que ser observado? A higienização, ela deve ser feita, né, de forma adequada, porém nem sempre nós conseguimos fazer a retirada desses agrotóxicos. Só que se a gente for ali uma pensar... lavadinha rápida pode não ser bom, né? Só que se a gente for pensar nisso, a grosso modo, né, Vanusa, o ideal seria que nós consumíssemos os alimentos orgânicos. Sim. Porém, não são todas as pessoas que têm o poder aquisitivo para estar adquirindo o alimento orgânico e nem tem produção suficiente para consumo de toda a população, né? Mas é super importante que nós tenhamos uma alimentação de perfil mais natural mesmo, faça o consumo de frutas e verduras, que são os alimentos que têm propriedade antioxidante, independente de ser orgânico ou não, é um alimento de propriedade antioxidante e possui a fonte natural de vitaminas e minerais que são essenciais para o alívio dos sintomas da TPM. Tendo em vista que existem os macro e os micronutrientes, vitaminas e minerais, que são específicos para o alívio dos sintomas da TPM, né? Então vamos falar dos alimentos que seria interessante as mulheres, porque hoje é tudo tão difícil, porque acaba sendo muito individual. Exato. Tem aquela pessoa que tem a TPM, mas tem a diabetes. Isso. Tem aquela pessoa que tem a TPM, mas tem aquele problema com a própria tireoide, seja o hipotiroidismo ou o hipertiroidismo. Então, tem pessoas que têm problema de pressão, mas estão na TPM. Isso. E aí a gente sabe que essa alimentação ela é quase individualizada para algumas pessoas, né? Mas como a gente pode ajudar naqueles dias da TPM? Como é que essa mulher pode se alimentar e que provavelmente vai ser benéfico para a saúde de todas? Pronto, é uma boa pergunta, Vanusa, porque os dias que antecedem a TPM, que no caso é a fase lútea, ela pode durar de 1 semana a 2 semanas antes da menstruação em si. 15 dias, pelo menos. Então, ou seja, a mulher ela passa 15 dias bem e 15 dias ela não fica muito legal, né? Acreditem, maridos, a mulher realmente tem TPM, não é invenção, não é desculpa, é fisiológico, é fisiológico. Então,
a vontade de comer doces, né? Ela tem uma vontade maior de consumir alguns carboidratos refinados, como bolos, biscoitos, e isso é de fato fisiológico, porque a gente tem uma queda da serotonina, né? Diminui muito a serotonina, então é como se fosse um sistema de recompensa. A gente tende a procurar mais esses alimentos por um sistema de recompensa. Então o ideal é que a gente consuma alimentos fonte, por exemplo, triptofano, que ele vai auxiliar na produção da serotonina, que vai nos dar o bem-estar. Então, vai diminuir essa vontade de compulsão por doce, como banana, o kiwi, a gente consegue encontrar esses alimentos, aumentar a ingesta de proteínas, porque ela vai dar mais saciedade, e a gente vai evitar essa fuga e essas beliscadas, aumentar o consumo de água, para a gente aumentar também a diurese, uma vez que essas mulheres elas ficam com uma maior retenção de líquidos, então é super importante a gente estar consumindo esses alimentos e alimentos fontes de magnésio, de zinco, de potássio, que são extremamente importantes para esse período, para diminuir esses desconfortos que são ocasionados por essa alteração hormonal. Acaba mexendo com o intestino, né? Muitas mulheres, elas sentem o intestino mais preso durante a TPM e aí vem essa influência dessa alimentação, né? Exatamente. O que falar dos chocolates? Porque a mulherada é só o que fala. Aqui dentro da TV, Vanusa, chocolate, não tem essa história do amargo. Mas nesta época, o chocolate amargo vai trazer algum benefício? Se realmente a mulher tem desejo de comer o chocolate? Bastante, bastante. O magnésio, ele é uma fonte de triptofano que aumenta a produção de serotonina, além de que ele é um potente antioxidante. Então, ele vai diminuir esses marcadores inflamatórios que há uma quantidade maior, uma produção maior de citocinas pró-inflamatórias no período da TPM. Então, o chocolate, o amargo, tá? O que até a partir de 70%. Ele ajuda a produzir essa sensação de bem-estar e ele pode, sim, amenizar a vontade dos doces e, consequentemente, alguns distúrbios que a gente tem em relação à irritação, à ansiedade. O que falar do melão? Durante muito tempo, enquanto eu tinha TPM, sempre falava, Vanusa, come melão porque melão é maravilhoso para quem está na TPM. Isso é um mito ou é uma verdade? É uma verdade, porque as frutas em si, né, principalmente o melão, ele é fonte também de magnésio. E o magnésio, ele é extremamente importante para o conforto de alguns sintomas da TPM. Além de que é uma fruta de baixo índice glicêmico, de baixo valor calórico, então você pode consumir uma quantidade um pouco maior, que não vai trazer nenhuma alteração. Lembrando que algumas mulheres, elas sentem mais fome também no período da TPM, então elas aumentam a sua ingesta calórica e o ganho de peso, ao final, ele pode ser tanto de retenção de líquido, mas também pode ser de gordura. Tem algum alimento que nesta época é bom ficar longe? Eu fico imaginando que o sal... Sim, vários. A gente sente muita vontade. Eu não sei as outras mulheres, mas eu tinha muita vontade de comer sal e o azedo. Pronto. Vanusa, esses alimentos, geralmente os que são fonte de sódio, de gorduras e de açúcares, que é o padrão dessa dieta ocidental que nós temos, né? Ele geralmente tende a causar uma maior retenção, ele aumenta marcadores inflamatórios, então assim a gente já vai estar com uma produção maior dessas citocinas pró-inflamatórias. O ideal é que a gente aumente a ingesta de produtos e de alimentos que tenham um perfil anti-inflamatórios, não que estimulem essa inflamação, assim como esses alimentos que são os industrializados vêm a ocasionar no nosso organismo. Pronto. E sobre os alimentos secos nessa época, né? Às vezes as pessoas falam, eu gosto de uma granola, eu gosto de alguns alimentos mais secos, mas sempre com a nutrição, né? A granola, os cereais em si, né? Pode colocar as fibras que tem a chia, a própria aveia, as oleaginosas, né, como as castanhas, elas são fontes de gordura boas, elas têm selênio, têm zinco, que são nutrientes importantes. E dá para misturar também, né, doutora? Dá para você comer aquele alimento seco, só que não totalmente seco, né? Misturado com frutas. Iogurte. As vitaminas fazem bem também? As vitaminas manipuladas ou vitaminas... Vitaminas mesmo feitas em casa. Por exemplo, você vai fazer algo seja com a granola ou até mesmo com aveia, né? Sim, sim. Agora,
as vitaminas é super interessante, mas é muito mais interessante você consumir a fruta em si. Mesmo, porque a partir do momento que aquela fruta ela vai para o liquidificador, ela tem triturado todas as suas fibras. Sim. Então, ali aumenta muito o índice glicêmico dela, mesmo estando misturado com uma fonte de proteína, no caso, o leite, né? Então, você pode estar misturando essa fruta com o iogurte, acrescentando a granola, que aí a gente consegue usufruir de todos os benefícios do completo dessa refeição. Quando a gente fala de iogurtes, né? Quando a gente fala dos iogurtes naturais, alguns que vêm com alguns benefícios, a gente tem que ter algum cuidado? Preferir sempre as opções que são mais limpas, né? Mais cleans, que seja o natural, o iogurte natural mesmo, que é apenas leite e fermento lácteo. Basta você olhar lá no rótulo, sempre, gente, a gente quando for comprar um produto que é da indústria, é muito interessante você estar lendo, se atentando aos rótulos. Se aquela lista de ingredientes for muito extensa, pode dispensar. Tá? No caso do iogurte, você olha, se tiver uns nomezinhos estranhos, conservante, umas siglas, também não é uma boa opção. Procure sempre a opção que for o fermento lácteo e leite apenas. Pra gente finalizar, eu tô aqui de olho em alguns alimentos, né? E aí a gente lembra muito das castanhas, né? É interessante na TPM esse consumo? Sim, inclusive todos que estão Todos aqui, né? Todos que estão aqui são excelentes, né? As castanhas, você já falou da banana, os peixes, os vegetais verdes folhosos também, a banana. A carne e o peixe na TPM, o que seria mais interessante? Seria bem mais interessante o consumo de carnes brancas, porque elas geram menos resíduos metabólicos, né? As carnes mais leves, além de que principalmente os peixes de água profunda, eles são fonte de ômega 3, que diminui muito o fator inflamatório, é extremamente anti-inflamatório. E aí a gente pode estar incluindo aí a sardinha, pode estar incluindo o atum, pode estar incluindo o salmão, ou mesmo a suplementação do ômega 3, que auxilia bastante. Bom, a gente falou de nutrição e aí a gente lembra de hidratação. Nós estamos vivendo uma época extremamente quente, né? E nessa época você está com TPM e não se hidratar, fica até mais complicado, né? Fica mais complicado, né? Porque você acaba desidratando. E além da retenção, que a gente precisa desses líquidos, a gente também precisa hidratar os nossos tecidos. Agora, essa época do BR-Obrol, que a gente está iniciando e parece que ele já iniciou com força total, né? É super importante a gente manter os níveis adequados de hidratação. Geralmente, a gente preconiza a faixa de 35 a 40 ml por quilo de peso. É uma continha fácil de você fazer, é só multiplicar pelo peso. Muito obrigada pela sua presença. Acho que a gente falou sobre tudo, né? Faltou alguma informação? Eu acho que basicamente tudo, né, Vanusa? Praticar atividade física para melhorar a questão da endorfina, que vai auxiliar na questão dessa alteração de humor. Ter uma dieta de perfil mais natural, consumir as frutas, as verduras, as carnes mais leves, fazer a exclusão dos alimentos industrializados, que são ricos em sódio, em gorduras e muito açúcar, né? Que é o que a gente deve estar eliminando agora nesse período. Tá certo. Quero agradecer pela presença da Sara Celi, nutricionista, que veio hoje nos ajudar e ajudar você que assiste nosso programa com a sua TPM. Qualquer sintoma que você acha que não é normal, procure um profissional, tá? E se possível, vá numa nutricionista. Inclusive vai aparecer aí o telefone o Instagram da nossa nutricionista, e ela vai reforçar o Instagram dela para quem está em casa também nos ouvindo. Pronto, gente, meu Instagram é Nutri Sara Celi, tá? Trabalho com nutrição, estética e saúde da mulher. Então, tudo que for voltado à saúde da mulher, a gente procura estar abordando e estar desenvolvendo e proporcionando conforto para essa mulher em todas as fases da sua vida. Fico à disposição, em caso de dúvidas, no Instagram ou no direct. Pronto, muito obrigada, tá, minha Obrigada, linda? E ela é linda mesmo, tá? Você olha pra ela, você vê a saúde. Então, se você quer cuidar de você, é sempre bom que você esteja perto de profissionais que te incentivem a estar bem com a sua saúde, não só do corpo, mas mental e, claro, ficar bela, né, gente? É muito bom. Quem é que não quer